coisas grandiosas no nosso meio. Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 4 e o verso também de número 4, para a glória de Deus. Diz assim o texto: e era-lhe necessário passar por Samaria. Vamos dizer no 3? 1, 2, 3. E era-lhe necessário passar por Samaria. Feche os seus olhos, coloque a Bíblia no banco. Vamos fazer um instante de oração a Deus. Pai, como é bom estar na Tua presença. Nós queremos Te exaltar na beleza da Tua santidade, render graças ao Teu nome altíssimo, Te agradecer por esse ambiente, por esta casa, por esse lugar. E queremos, ó Deus, Te pedir nessa noite, fale conosco. Não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir para que a nossa alma encontre vida. Pai, em nome de Jesus, não nos deixe sair por aquela porta sem antes termos um encontro sincero contigo e verdadeiro. Obrigado pela vida dos meus irmãos, obrigado por esse lugar, e eu te peço, Deus, abra a nossa mente e abra o nosso coração, para que tudo que está sendo, Senhor, ministrado desde o começo deste culto, encontre corações sedentos e disponíveis ao Senhor, em nome de Jesus. Ainda em pé, cante comigo. Nessa noite feliz, neste santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Agora erga suas mãos e diga comigo: eu marquei um encontro com Deus aqui neste santo lugar de oração. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro. Quem marcou esse encontro, diga comigo aleluia. Diga glória a Deus. Então aplauda o nome do Senhor nessa noite e se assente em nome de Jesus. Aleluia. Queridos, os evangelhos trazem a figura de Jesus de maneiras diferentes. Quando eu olho para o evangelho de Mateus, eu enxergo Jesus como o Rei dos Reis. Quando eu olho para o evangelho de Marcos, eu vejo Jesus como o servo fiel. Quando eu olho para o evangelho de Lucas, eu vejo Jesus como o homem perfeito. E quando eu olho para o evangelho de João, eu tenho a evidência de que Jesus, ele é o Filho de Deus, o Messias prometido. É nesse evangelho, no capítulo 1 e no verso 12, que nós temos a nossa filiação. Porque João vai dizer que todo aquele que recebeu Jesus e que creu no seu nome, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. É nesse mesmo evangelho, no capítulo 3 e no versículo 16, que nós temos a maior prova de amor para com a humanidade, onde Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o que Ele tinha de melhor nos céus, para que todo aquele que nele crer não pereça na eternidade do inferno, mas tenha a vida eterna no céu com Cristo. É nesse mesmo evangelho, que do capítulo 2 até o capítulo 11, nós temos 7 grandes milagres de Jesus, aonde esses 7 milagres vão evidenciar a grandeza, o poder e a glória de Jesus. E a partir do capítulo 12, nós temos as palavras de despedida, e João encerra esse evangelho dizendo que muitos outros milagres Jesus operou, mas esses foram escritos para que vocês creiam que Ele é o Filho de Deus. E o texto continua dizendo: se todos os milagres de Jesus fossem escritos um a um, é certo que o mundo inteiro não suportaria os livros que se escreveriam. Em especial o texto que nós lemos, ele fala da graça desse Jesus maravilhoso. Ele fala do amor incondicional. Jesus, ele está partindo da Judeia para a Galileia, e era necessário que passasse por Samaria.
trajeto mais curto, o caminho menor, que levaria menos tempo, seria passar pelo território dos samaritanos. E dessa forma, Jesus, ele vai passar por esse lugar. Mas eu imagino que antes de Jesus passar por Samaria, como ele era judeu e ele estava acompanhado de pessoas que eram também judeus, os judeus não se dão bem com os samaritanos, porque eles consideram os samaritanos uma raça impura, porque os samaritanos não conseguem comprovar a sua linhagem através da genealogia. Então os judeus, eles não consideram os samaritanos como irmãos, e por isso eles não se dão bem com esse povo. Então eles evitam passar pelo território de Samaria, porque já que eles não se dão bem com os judeus, não se dão bem com os samaritanos, eles preferem dar uma volta que geograficamente levaria cerca de 3 dias para que passassem do território da Judeia para a Galileia. Só que o texto, ele traz um detalhe que às vezes passa desapercebido pelos nossos olhos. Porque o texto vai dizer, no verso 4, era-lhe necessário passar por Samaria. A palavra necessário no grego significa provocada pelas circunstâncias, mas também ela significa com referência ao que é requerido para atingir uma finalidade. Mas quando eu olho para João capítulo 4, verso de número 4, a palavra necessidade aqui, ela é estabelecida pelo conselho e decreto de Deus, pelo seu propósito que se relaciona com a salvação dos homens. Enquanto os judeus aconselhavam Jesus a não passar pelo território dos samaritanos, porque eles não se davam bem com os samaritanos, Deus já havia escrito na história que era necessário que Jesus passasse pelo território de Samaria, porque ali havia uma mulher que precisava ser encontrada pela graça de Deus, ser alcançado pelo propósito do Senhor, e era necessário que Jesus fosse pelo território de Samaria. Eu quero dizer para você nessa noite, assim como nós lemos aqui em Lucas capítulo 1, que nada é impossível para Deus, esse mesmo Jesus que foi em direção a essa mulher em Samaria, que não ousou passar por fora do território, simplesmente porque era algo corriqueiro, ou que era um costume dos judeus, evitar o contato com os samaritanos. Eu quero dizer para você nessa noite, que esse mesmo Jesus que atendeu a necessidade dessa mulher, é o mesmo que veio atender a tua necessidade hoje. Então, se eu fosse você, eu levantava a mão e começava a glorificar o nome de Jesus, porque quando você decidiu vir para esse lugar, Ele já tinha marcado um encontro com você aqui nessa noite. Quem pode dar glória a Deus? Então, quem pode dar glória a Deus aí no seu lugar? Aleluia. Então Jesus chega numa cidade chamada Sicar, no território dos samaritanos. E a palavra Sicar significa embriagado. E é tão fantástico que quando você olha para essa cidade, você pode ver que existe uma religiosidade dentro dessa cidade. Sicar era uma cidade religiosa. Mas essa cidade precisava ser embriagada, não pela religião, mas como diz Efésios 5,18, não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Essa cidade precisava ter acesso à cruz de Cristo. Essa cidade precisava ter acesso à graça do Senhor. Essa cidade não precisava ser embriagada com a religião, mas sim cheia da graça do Senhor. E é exatamente por isso que Jesus vai para aquele lugar. E o texto diz que ele chega a essa cidade chamada Sicar. E que nessa cidade tem uma mulher, que a Bíblia não identifica o nome dela, porque naquela época as mulheres não tinham relevância na sociedade, e por isso seus nomes não eram citados em genealogias e até mesmo em livros. Pouquíssimas são as histórias que trazem o nome das mulheres. Aqui é uma mulher anônima, nós não sabemos o nome dela, mas ela é uma mulher de Samaria, e nós chamamos essa mulher de mulher samaritana. E a Bíblia diz que era costume das mulheres buscar água. A história nos conta que era costume as mulheres ir buscar água no poço de Jacó em pelo menos 2 horários, às 9 da manhã e às 3 horas da tarde.
Mas quando você olha para a mulher samaritana, ela não vai às 9 da manhã e nem às 3 da tarde. Ela vai ao meio-dia. O horário que não tinha ninguém no poço de Jacó. Porque essa mulher, ela tinha uma marca negativa na sua vida. Essa mulher, ela ia num horário improvável, porque ela não queria se encontrar com ninguém. Ela carregava a marca do pecado, e ela não queria ser apontada pela religião. Era uma mulher que não tinha amigas, que não tinha relacionamento. Era uma mulher que era vergonha da sociedade, escória da sociedade, que a religião excluía e não valorizava. Então, para não ser apontada pelo seu erro e para não ser apontada pelo seu pecado, essa mulher vai num horário improvável. Ela vai ao meio-dia, quando todo mundo estava em casa almoçando. Essa mulher ia lá no poço de Jacó pegar água, para não se encontrar com ninguém. É tão incrível que quando eu olho para esse texto, eu posso imaginar aquela mulher indo para o poço de Jacó, e talvez pensando em muitas outras coisas na sua vida, com a cabeça longe, com seu cântaro na mão, ela segue para o poço de Jacó. Mas quando ela chega no poço de Jacó, ou pelo menos perto do poço de Jacó, ela enxerga um homem sentado no poço de Jacó. E um homem que está sentado no poço de Jacó está olhando para essa mulher. E ela já não pode fugir, porque o olhar de Jesus é tão penetrante que nenhum ser humano consegue fugir quando Jesus olha para ele. Quando Jesus atrai o ser humano, não tem nada que o segura. Quando Jesus chama o ser humano para si, não tem nada que o impeça. Não tem cadeias que Satanás prende, não tem correntes que Satanás coloca, que conseguem impedir alguém de chegar aos pés de Jesus. Então, quando essa mulher começa a chegar no poço de Jacó, Jesus já está olhando para ela. Ele sabe qual é o horário que ela vai chegar, ele sabe qual é o momento que ela vai estar ali. Então ele chega exatamente no horário que ela vai e senta-se ao poço de Jacó. Eu quero dizer para você, meu irmão, um mestre está aqui nessa noite. Ele já te viu, ele já te enxergou e ele já sabe o que vai fazer com você aqui nesse lugar. Você não vai sair por aquela porta sem antes ter um encontro com ele. Ele vai transformar seu coração, mudar a tua história, e o impossível se tornará uma realidade hoje. Quem pode dar glória a Deus? Aquela mulher chega no poço de Jacó. Ela é samaritana, Jesus é judeu. Não há diálogo, não tem amizade entre samaritano e judeu. Então o que Jesus faz? Ela chega e vai pegar água no poço de Jacó. Jesus vai acessar o coração dessa mulher. E sabe, segundo a psicologia, 2 métodos são fundamentais para acessar o coração de alguém. É quando você faz um favor para alguém, ou quando você pede um favor para alguém. E Jesus olha para aquela mulher, improvável, incapaz, escória da sociedade, vergonha da religião, e fala para ela: filha, dá-me de beber. E quando ele fala para ela, dá-me de beber, aquela mulher olha para Jesus e fala assim: como que você, sendo um judeu, pede uma samaritana água de beber? Era a oportunidade que Jesus queria, acessar o coração dela. E quando Jesus acessa o coração dela, ele estava quebrando protocolos. Porque eu vou dizer uma coisa para você: para um rabi, para um mestre daquela época, conversar com uma mulher era desonroso, e ainda mais sendo ela samaritana. E o agravante maior é que ela era uma mulher pecadora. Mas Jesus não está nem aí para a religião. Ele não está nem aí para a tradição dos homens. Ele não está aí para a doutrina de homens. Ele está tratando aquela mulher e acessando o coração dela. Porque a graça, não importa se a montanha é alta demais ou se o vale é profundo demais, não tem lugar que impeça a graça de Jesus chegar e alcançar a vida do homem. Oh, glória! Aí Jesus começa a falar com ela, e no verso 10 Jesus vai dizer assim: se você conhecesse o dom de Deus e quem te pede água, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Deixa eu dizer uma coisa para você: nenhum pregador da história, por mais hermenêutica, exegese, homilética que tenha,
consegue chegar aos pés da própria palavra, falando a palavra. Jesus está pregando para essa mulher. E essa mulher, ela é improvável da história, ela é a escória da sociedade, a vergonha de todo mundo. Mas olha só como é a graça. Jesus não foi pregar para o sacerdote, Jesus não foi pregar para o escriba, Jesus não foi pregar para o fariseu daquela cidade, Jesus não foi pregar para o líder religioso. Ele escolheu a mulher mais improvável para dar a ela o alimento da graça. Eu estou falando com gente improvável aqui. Eu estou falando com gente que talvez você se sente vergonhoso. Eu estou falando com gente aqui que não acredita em si mesmo. E você não precisa acreditar em si mesmo. Jesus acredita em você. E a palavra de Deus diz em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 26, que Ele escolheu as coisas loucas para confundir as sábias, e as que não são para confundir as que são. Ela não era nada, e foi para ela que Jesus falou do amor de Deus. Eu estou sentindo Deus aqui, gente. O Espírito Santo está na casa. Em um versículo, Jesus apresenta a trindade divina para aquela mulher, porque ele fala do dom de Deus. Ele apresenta o Pai como o autor da salvação, porque a salvação, ela é pela fé, e não vem de vós, é dom de Deus. Segundo, Jesus apresenta o Filho, quando ele diz: se você conhecesse quem te pede, o Filho, o Messias prometido, você pediria e ele te daria água viva, Espírito Santo de Deus. Porque em João 7,38 diz: quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E isso disse ele com respeito ao Espírito Santo de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus te trouxe aqui hoje para saciar a tua sede. Deus te trouxe aqui hoje para fazer você mergulhar no rio. É por isso que nós cantamos aqui: furioso oceano, vem fluir dentro de mim. Eu quero afogar-me nesse oceano de amor. E Deus é tão incrível que todas as coisas que aconteceram aqui nesse culto até agora estão se encaixando perfeitamente, porque aqui não tem um dedo de Deus, tem a mão do Senhor, tem poder da glória. Aleluia, 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 aleluia. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono. Cante comigo, vem. Águas que curam, que limpam, por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. E esse rio está aonde? Nesse lugar. Erga a tua voz e diga comigo: quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Diga comigo quem é a fonte. Tu és a fonte. Ele é a fonte. Ele é o nosso tudo, Ele é o nosso bem maior. E essa fonte está aqui nessa noite. O texto vai dizer que Jesus, ele também tratou o pecado daquela mulher. Ele não acusou aquela mulher, ele tratou o pecado dela. Porque Jesus não tem o papel de acusador, esse papel é do diabo. Ele acessa o coração dela, mas ele trata o pecado dela. Ele diz assim: vai chamar o seu marido, no verso 16. E quando você vai no dicionário Strong, a palavra marido aqui é marido mesmo, é homem. Mas também tem um segundo entendimento,
que está em 2 Reis 17, aonde o rei da Síria trouxe 5 tipos de povos para repovoar a região de Samaria. E cada um desses povos trouxe os seus deuses. A ideia dos estudiosos é que essa mulher adorava 5 deuses. Mas se era pela idolatria ou pela imoralidade sexual, havia sim um pecado cometido por aquela mulher, que a afastava dos outros, que fazia com que ela se escondesse das pessoas. Mas Jesus, ele vem para curar o coração, ele vem para curar a alma, ele vem para curar as feridas que estão na nossa alma. E diante disso, Jesus começa a conversar com aquela mulher e acessar o coração dela. E ele trata o pecado daquela mulher. A Bíblia não diz, mas ela me deixa pensar. Não foram apenas 5 minutos de conversa aqui, eu creio que foi pelo menos meia hora que Jesus falou abertamente da palavra do Senhor para ela. Ao ponto dessa mulher permitir ser acessada por Jesus. Primeiro Cristo encontra essa mulher, apresenta a salvação para ela, trata o pecado dela. E de uma hora para outra, aquela mulher que era improvável, que era incapaz, que era pecadora, é transformada numa verdadeira adoradora. Porque quando ela fala assim, aonde é o lugar da adoração? Jesus responde, não é no Monte Gerizim, aonde os samaritanos costumam adorar. Também não é em Jerusalém, aonde os judeus costumam adorar. Mas vai chegar a hora, e na verdade já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Essa mulher conversa com Jesus, ela fala da sua vida, Jesus acessa o coração dela, trata o pecado na vida dela, e agora Jesus está falando, Deus está procurando verdadeiros adoradores. E sabe o que Deus quer fazer na minha vida e na sua vida, nessa noite, assim como fez com a vida dessa mulher? É tratar a nossa vida, é tratar o nosso pecado, é tratar o nosso erro, sim, mas também é fazer de nós verdadeiros adoradores, adoradores extravagantes, adoradores que não se importam com o valor do vaso, com o perfume derramado, mas sabe que é importante, a presença dele vale mais. Marcos capítulo 14 fala da adoração de Maria, que não importou com o valor do vaso de alabastro, que era pelo menos o salário de um ano de trabalho. Mas ela quebrou o vaso diante dos pés de Jesus e colocou, derramando sobre a sua cabeça aquele óleo precioso. Aquela mulher que era improvável, incapaz, que não era vista bem na sociedade, que era pecadora, que a religião apontava e excluía, é essa mulher que Jesus está transformando e fazendo dela uma adoradora. Porque não tem pecado que seja maior que o amor de Jesus. O Espírito Santo testificava ao meu coração antes de subir aqui nesse altar. E foi confirmada pela boca do bispo, quando ele disse que haveria cura nesse lugar. Deus quer curar a alma de pessoas, Deus quer curar o coração de pessoas, Deus quer fazer você ser um adorador e sair, tirar o rótulo da vergonha que talvez a sociedade colocou em você, que talvez seus familiares colocaram em você, que talvez o seu patrão colocou em você. Hoje Deus vai remover o rótulo da vergonha e vai te dar dupla honra. Oh glória! Quem pode aplaudir o nome dele? Aleluia. Sabe o que um verdadeiro adorador faz? Ele não consegue se conter. Ele tem que falar de Jesus para todo mundo. Essa mulher foi encher um cântaro, um pouquinho de água para a sua necessidade do dia. Mas quando essa mulher chega no poço, ela não leva um pouquinho para sua casa. Ela volta transbordando do amor de Deus. Eu vou profetizar. Quem tem fé para receber, levante a mão.
Talvez você pensou que hoje você levaria só um pouquinho para casa. Não, hoje Ele vai te encher de medida recalcada, transbordante, sacudida. Hoje você vai sair daqui transbordando do amor dEle. Hoje você vai sair daqui renovado. Hoje você vai sair daqui transformado. Hoje é o dia que Ele escolheu para mudar a tua história. Hoje é o dia que Ele escolheu para mudar o teu destino. Ele vai mudar aquilo que precisa ser mudado. Ele vai tocar aonde o médico não pode. Ele vai fazer a obra que o homem não pode fazer. Oh, glória! Aleluia! 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 Deus é bom. A mulher samaritana, quando ela percebe que ela não está diante de um simples judeu, de um homem qualquer, porque essa mulher vai dizer que ela guardava o Messias, ela conhecia a palavra, ela conhecia o Evangelho, ela conhecia a promessa. Então ela não se contenta em ficar apenas no poço de Jacó, porque agora a vida dela já foi mudada, porque não tem ninguém que fica do mesmo jeito quando encontra Jesus. Todo caminho é comum até Jesus passar por ele. Toda pessoa é comum até ter um encontro com Jesus. Então ela simplesmente deixa o poço de Jacó e vai para a cidade de Sicar para falar de Jesus para todos os moradores daquela cidade. E ela simplesmente chega em Sicar e fala: gente, tem um homem no poço de Jacó, e esse homem não é qualquer homem. Esse homem não é um judeu qualquer. Eu sei que samaritano não se dá bem com judeus, mas tem algo diferente nele. Os seus olhos capturou a minha alma. A sua voz era doce. As suas atitudes eram nobres. Eu creio e acredito que eu não estou diante de um simples homem, mas eu estou diante de um profeta. E digo mais, eu não estou diante de apenas um profeta, porque ele disse tudo o que eu tenho feito. Eu estou diante do Messias, eu estou diante do Cristo. E se eu fosse vocês, eu não perdia tempo, eu corria para o poço de Jacó, ia encontrar com esse homem, ia encontrar com Jesus. Sabe o que Deus quer de você, meu querido? É que Ele vai fazer que nessa noite é tão poderoso, é tão sobrenatural, que Ele não quer que você fique de boca calada. Ele quer que você testemunhe a sua casa, a sua parentela, aos teus, do teu convívio social. Quando você sair daqui, não fica de boca calada, mas fale daquele que transformou a tua vida e mudou a sua história. Foi isso que essa mulher fez. Ela chega diante da cidade e testemunha daquilo que Jesus fez, de modo que todas as pessoas que estavam em Sicar foram até o poço de Jacó e chegaram diante de Jesus e disseram para Jesus: nós queremos te ouvir. E depois que ouviram Jesus, falaram para aquela mulher: nós cremos, não mais porque você disse, mas sim porque os nossos olhos contemplaram e viram que de fato esse homem é o Filho de Deus. Aquela que era improvável, aquela que era a escória da sociedade, a vergonha de todo mundo, foi a porta-voz de Deus para abençoar uma cidade inteira. Você sabe o impacto que a tua boca tem dentro da tua casa? Você sabe o impacto que a tua boca tem dentro do teu trabalho? Pastor, eu não sei pregar, eu não sei falar de Jesus. Sabe o que eu fiz no meu trabalho esses dias? Eu trabalho na harmonia musical. De vez em quando a gente coloca uma música ambiente para tocar na loja. E de repente eu coloquei uma música que falava assim: "O quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está." E de repente uma mulher me chamou e disse assim: "Moço, que música é essa que está tocando?" Eu passei para ela o nome e o ministério de louvor que canta essa canção.
Ela disse: uau, quando eu chegar na minha casa, eu quero ouvir essa música. Eu não sei se ela era cristã, eu não sei se ela era uma mulher desviada, não sei. Eu só sei que uma simples atitude dentro de um ambiente de trabalho pode mudar a vida inteira de um ser humano carente e necessitado de Deus. Por isso, igreja do Senhor, não se cale. Igreja do Senhor, não retenha aquilo que Deus já te deu. Igreja do Senhor, anuncie o melhor dessa terra, que é Jesus. Não retenha a graça, não retenha o amor dele para você apenas, mas fale daquilo que mudou sua história e daquilo que transformou o seu viver. Foi isso que essa mulher fez. Ela mudou toda a história da sua cidade. E talvez você olhe para você e diga: eu não sou capaz, eu não tenho habilidades, eu não tenho dons. Bem-vindo ao time. Porque um dia eu era improvável, eu era incapaz, eu não tinha dom, eu não tinha talento, mas eu era escolhido. Eu não me deixei levar pelas minhas próprias capacidades, pela minha incapacidade, pela minha limitação e pela minha falha. Porque Deus não escolhe capacitados, Ele capacita escolhidos. E Deus quer fazer de você um grande anunciador da palavra. E se for preciso, hoje, Ele vai mudar tudo aquilo que precisa ser mudado, como já foi profetizado aqui. E eu creio que nessa noite, nós não vamos sair daqui da mesma forma que nós entramos, mas vamos sair daqui totalmente mudados, à imagem e semelhança do Senhor, em nome de Jesus. Feche seus olhos, eu quero orar por você. Se o Ministério de Louvor puder vir aqui. Feche seus olhos. Aleluia. O Senhor está nessa casa. E se você entende que essa graça hoje alcança a sua vida e muda a sua história, eu quero que você fique em pé no seu lugar, em nome de Jesus. Porque da mesma forma como Jesus fez nascer o sol de uma nova história na vida daquela mulher, Ele também vai fazer brotar uma nova história na sua vida a partir de hoje. E Deus tem o melhor para você, Deus tem o melhor para mim. E sabe de uma coisa, aquilo que um dia foi perdido não se compara com o que será feito aqui nesse lugar, nessa noite, para a tua vida, em nome de Jesus. Eu quero que você abra o teu coração para Deus. Se existe alguma marca negativa, alguma ferida profunda no seu coração, eu quero que você agora fale com o Senhor. E se talvez você não tem força para orar e apenas para chorar, amém. Ele interpreta lágrimas. Apenas abra o teu coração. Porque aquele que tem o poder de fazer brotar em nós água viva está aqui nessa noite. Você não veio buscar um pouquinho. Você veio para ser cheio aqui nessa noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Feche seus olhos. Deus tem o melhor pra mim. Diga. Deus tem o melhor pra mim. E o que perdido foi não se compara com o que há de vir. Você pode cantar isso? Deus tem o melhor pra mim. Profetiza isso na sua vida agora, vai. Profetiza isso para você. Deus tem o melhor pra mim. E o que perdido foi? E o que perdido foi não se compara com o que há de vir. Você pode aumentar o volume da sua voz aí. Deus tem o melhor pra mim. Oh sim, Deus tem o melhor
Profetiza. E o que perdido foi não se compara com o que há de vir. Profetiza nessa noite que Deus tem o melhor pra mim. Oh, Deus tem o melhor pra mim. Declare isso na tua casa, na tua vida, no teu trabalho. Oh, não se compara com o que há de vir. Mais uma vez, Deus tem o melhor. Uma nova história Deus tem pra mim. Diga um novo tempo. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca. Te abençoe. Você pode vir, aumenta o volume, aumenta o volume. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, com mais força, vem, declare. Uma nova história Deus tem pra mim. Diga, uma nova história Deus tem.